Deixe que Deus te capacite. Deus, Ele quer capacitá-lo. Deus te chama e Ele quer prepará-lo para esta luta, tal qual preparou Moisés. Nós vamos meditar na palavra, irmãos. Nós vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Ouçamos com atenção o que diz a santa e bendita palavra de Deus. Foi-se o homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, esconder por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A sua irmã ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele, e disse: este menino é dos hebreus? Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém? Pai de amor, nós te louvamos por esses momentos na tua santa e bendita presença. E queremos ouvir a tua voz, a tua instrução, a tua direção para as nossas almas, para que possamos viver segundo o teu querer, meu Deus, a cada dia mais próximo de ti, cada dia mais cheio do teu santo e bendito Espírito. Ensina-nos nesta palavra, esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Amados, o Senhor trabalha de muitas formas. O mover do Senhor é maravilhoso. Nós vemos que esses momentos em que a mãe de Moisés havia colocado o seu filho naquele cesto e soltado rio abaixo, com certeza foi muito difícil. Foi um momento de extremo sofrimento, haja vista que a mãe tem uma ligação muito intensa com os filhos. Mas muito intensa mesmo. Mas era a única solução. Havia uma ordem de Faraó, uma lei de Faraó, que todas as crianças deveriam ser assassinadas, deveriam ser mortas. Porém, eles conseguiram, os pais de Moisés, conseguiram guardá-lo por um tempo, mas chegou o tempo que já não era possível mantê-lo dentro da sua casa, não tinha como mantê-lo. E o Senhor com certeza tocou no coração daquela mulher, porque nada acontece por acaso na vida do servo de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que todas as coisas no Senhor têm um propósito. Nós é que somos ruins de propósito e fugimos dele. Quando as coisas tornam-se um pouco mais complicadas, nós olhamos para todas as situações, abrimos o bocão e reclamamos do Senhor e murmuramos e não deixamos que a vontade do Eterno flua da forma que Ele quer, da forma que eu desejo dele. Porém, nós vemos que esta mulher, ela foi sábia, certamente instruída pelo Espírito Santo, o mover do Espírito Santo na sua vida, surgiu a ideia. Uma ideia um tanto quanto maluca, mas surgiu a ideia. Vamos preparar o cesto, vamos fechá-lo com betume, com piche, e vamos soltar a criança rio abaixo. E deixe que Deus cuide. Amados, é difícil soltarmos o controle da nossa vida, não é verdade? É muito difícil nós soltarmos o controle da nossa vida e deixarmos que o Senhor cuide dos nossos passos, porque nós queremos o domínio da nossa existência, mas é preciso entender que em alguns aspectos as loucuras é a solução. São os passos que nós muitas vezes não temos coragem de dá-los, porém se não os darmos, nós não vamos conseguir ficar de pé, não vamos conseguir andar e não vamos conseguir seguir em frente. E com esta mulher foi isto que aconteceu.
Ela deu um passo de fé, haja vista que seu filho automaticamente estava condenado à morte, não tinha como fugir da morte. E ela viu que esta era uma esperança, porque o Deus poderia cuidar dele, o Senhor poderia cuidar daquela vida, e assim aconteceu, e assim o Senhor fez. Irmãos, se porventura Joquebede houvesse deixado o seu filho em casa, provavelmente, entre aspas, a polícia de Faraó o teria encontrado e o teria matado. E não teria acontecido todo o projeto, todo o plano de Deus para aquela nação. Mas a partir do momento que ela deu esse passo de fé, o plano de Deus veio à existência, porque Deus queria um libertador para aquela nação, para aqueles que eram escravos. O Senhor queria mudar a sorte daquela nação. Nós precisamos, amados, entender que muitas vezes não compreendemos o plano de Deus. Nós não compreendemos, nós não conseguimos ver o plano do Senhor à nossa frente. Certamente aquela nação, aquele povo que era hebreu, que estavam ali, também não conseguiam ver o plano do Senhor, não conseguiam entender o plano de Deus, mas o Senhor tinha o seu plano delineado, o plano do Senhor estava traçado, a vontade do Senhor estava traçada. E vemos que Moisés foi levado para o palácio. Olha que interessante. Primeiro um escravo, nasceu sem um futuro, nasceu sem solução para a sua vida. Atos de fé de uma mulher deu um futuro àquela criança. Moisés foi levado para o palácio e dentro do palácio egípcio viveu como príncipe. Com certeza, com tudo de melhor que a nação tinha para dar. Como diz o texto, com 10 anos foi levado para o palácio, portanto viveu 30 anos como príncipe dentro daquele palácio. Morava no melhor lugar da terra. Haja vista que naquela época o egípcio, ela era a potência mundial. Ali estava a sabedoria, ali estava o conhecimento, ali estava o ouro, ali tinha tudo que o homem precisava. E Moisés como filho da filha de Faraó, o príncipe, certamente tinha acesso a todas essas coisas e foi instruído no melhor que aquela terra poderia oferecer. Mas tem um detalhe, quando nós somos levados para os melhores lugares, muitas vezes o homem acha-se grande. Esse é o grande problema. Êxodo capítulo 2, versículo 10 diz: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Essa lhe chamou de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Moisés com certeza teve um choque cultural. Ele viu que ele tinha tudo que o homem poderia desejar. E quando nós temos tudo que o dinheiro, que a sabedoria, tudo aquilo que a riqueza pode alcançar, há uma tendência muito grande de nos afastarmos da presença do Todo-Poderoso. E essa foi uma das fases da vida de Moisés. Ele achou-se grande, e a partir do momento que ele achou-se grande, ele afastou do Deus da sua família, do Deus da sua nação. Ele afastou-se por completo dos ensinamentos da sua mãe, e a consequência não foi a melhor. Certamente, amados, ele mergulhou no conhecimento, mergulhou em tudo aquilo que a nação poderia oferecer ao príncipe. Ele usufruiu daquelas coisas todas e ele esqueceu-se do Todo-Poderoso até o momento que ele saiu às ruas, saiu do palácio e viu um dos conterrâneos sendo espancado, e aquilo foi o suficiente para que o seu coração lembrasse das suas raízes. Eu quero afirmar para os amados, nós precisamos ter muito cuidado, querido, mas muito cuidado com a nossa zona de conforto. Porque muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto, dentro da nossa casa, sentado e usufruindo do melhor que nós podemos conseguir com nossos recursos, e esquecemos de Deus. Nos afastamos do Senhor. Nós nos afastamos da presença do Todo-Poderoso. Com Moisés aconteceu isto, e nós temos essa lição para que essas coisas não venham acontecer conosco. E Moisés, amados, tomado ali por uma raiva, tomado por uma ira, assassinou um dos egípcios. E quando o faraó ficou sabendo do acontecido, queria também matar Moisés. Foi necessário que ele fugisse. E esta é a vontade do Senhor, que nós estejamos prontos para fugir da aparência do mal,
que nós fujamos da aparência do mal. O Senhor deseja, amados, que nós tenhamos apenas apego a Ele, que nós estejamos apenas apegados ao Todo-Poderoso, que as coisas dessa terra não nos segure, que aquilo que o dinheiro possa oferecer não seja um problema, não seja algo que atrapalhe a nossa caminhada com o Todo-Poderoso. Nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para o Todo-Poderoso, porque chega um momento, amados, que o Senhor há de apertar, o Senhor há de colocar a sua mão sobre a nossa cabeça, chamando-nos a atenção para uma vida real, para uma vida verdadeira com Ele. E eu quero afirmar para vocês que é melhor servir ao Senhor da forma que nós estamos, com aquilo que nós temos, ou seja, com certo conforto, com aquilo que o Senhor nos favorece, do que, a exemplo de Moisés, sair fugido em direção a Midian. E Moisés fez dessa forma, amados, quando a situação tornou-se difícil, não tinha o que fazer, deixou o palácio, deixou o conforto, deixou a riqueza, a sabedoria, deixou tudo quanto tinha, porque ele sabia que a sua vida estava em risco. Mas o que foi isso, irmãos? A mão do Senhor pesando sobre a cabeça dele. Que nós não tenhamos, a exemplo de Moisés, a mão do Senhor sobre a nossa cabeça, nos chamando a atenção, nos chamando a uma mudança de vida. Que nós possamos fazer isto de forma voluntária, amando o Senhor acima de todas as coisas, entregando-nos a Ele, para que em tudo, amados, o nome do Eterno seja honrado e seja glorificado na nossa vida. E quando Moisés chegou a Midian, ele deparou-se com um grande deserto, terra feia. Era preciso trabalhar, era preciso correr atrás do seu sustento. A vida tornou-se difícil. De príncipe, tornou-se alguém sem nenhuma expressão. Porém, era um homem que foi capacitado. O interessante, amados, que enquanto ali no palácio, certamente ele foi capacitado em toda a ciência, em tudo aquilo que Deus precisaria que ele conhecesse. Porque mais à frente tinha um deserto muito grande, maior do que os 40 anos em Midian, para que ele estivesse à frente de um povo. E vemos, amados, que no meio daquele momento difícil, quando Moisés já não tinha nada, e certamente ele achava-se um nada também, certamente ele estava lamentando o porquê das coisas como nós o fazemos. Porque eu tive e agora não tenho mais. Há uma probabilidade que essa murmuração estivesse no coração dele, mas é comum a nós. Porque Deus pesou a mão na minha vida. Porque Deus fez isso. Porque Deus fez aquilo. Nós temos, amados, uma tendência muito grande de apontar para o Senhor sem vermos os nossos erros. Nós achamos que é Deus que faz tudo de errado na vida da gente. E nós é que fazemos tudo certo. Que é a mão do Senhor que pesa sem nós merecermos. Nós somos castigados sem merecimentos. Infelizmente, essa é uma visão que é comum à nossa carne. E Moisés, com certeza, não foi muito diferente. Quando ele viu toda aquela situação, todos aqueles momentos complicados, 40 anos de sofrimento em Midian, até que um dia, ali no seu trabalho, correndo atrás das ovelhas ou outra coisa qualquer, ele depara-se com uma árvore em chamas. Coisa interessante, não é, irmãos? Quando Deus quer falar conosco, Ele acende até uma árvore. Ele coloca fogo em árvore. E diz a Bíblia que havia uma árvore que estava em chamas. E do meio dessa árvore saiu uma voz que o chamava. E quando Moisés viu aquilo, amados, certamente ele não entendeu muito. E a Bíblia diz que ele não conseguiu compreender de imediato. Mas o Senhor insistiu e dizia que ali era a terra santa. Que era ele que estava falando. E Moisés mais uma vez achou-se incapaz. Ele teve dificuldades em ouvir a voz do Senhor. Ele teve dificuldades. E veja que Moisés estava numa situação privilegiada, muitas vezes em relação a nós, porque ele estava vendo algo sobrenatural à sua frente. Ele estava vendo algo sobrenatural. Nós muitas vezes não temos esse sobrenatural, mas temos o Espírito Santo que fala conosco, o Espírito Santo que toca no nosso coração, mas nós somos resistentes.
O Espírito Santo fala: você está errado, esse não é o teu caminho, esse não deve ser os teus passos, você não deve agir dessa forma, você precisa deixar-me guiá-lo. E nós falamos: não, Espírito Santo, não, Espírito Santo, eu não estou te ouvindo, eu não te ouço, eu vou fazer da forma que eu entendo, da forma que eu quero, da forma que eu sinto. E quando nós fazemos assim, amados, é a carne, a velha carne, maldita carne, a nossa velha natureza que está mais uma vez em alta e nos afasta do Senhor, nos afasta dos projetos de Deus. E eu quero chamá-los a atenção, queridos, não permita que nada te afaste do chamado do Senhor. Não permita que nada te afaste. Não permita que a enfermidade te afaste do chamado de Deus. Não permita que o cansaço te afaste da presença do Senhor. Não permita que as dificuldades do dia a dia, as dificuldades do cotidiano, elas te afastem da presença do Eterno, porque a vida não é fácil, a vida é difícil. O Senhor já nos fala que neste mundo teríamos aflições. Em contrapartida, o nosso velho coração, como ele é enganoso, a Bíblia já diz que o coração é enganoso. O velho coração diz: eu sou filho do rei, eu sou filho do rei, eu sou príncipe. Aí você quer e você almeja só as coisas boas dessa terra, mas não almeja o palácio celestial. Você quer que Deus te abençoe, que Deus derrame tudo sobre a tua vida, mas não queres um compromisso real com o Todo-Poderoso. Nós somos enganados pela carne, nós somos enganados pela nossa velha natureza. Moisés, amados, ele também foi enganado pela velha natureza. E o Senhor o chamou, primeiro ele não quis ouvir, depois ele apareceu com uma desculpa: Deus, eu sou incapaz, eu sou um nada. E o Senhor insiste, e Moisés tenta fugir da presença do Senhor. Quem conhece o chamado de Moisés sabe como foi a história. Vocês precisam ler a partir do capítulo 2 de Êxodo, e ali está narrado como foi o chamado. E ele tentou fugir, mas Deus insistiu com ele. Da mesma forma, Deus insiste com cada um de nós. O Senhor tem um chamado na minha vida, na sua vida, e todo santo dia o Senhor te relembra desse chamado. E mais uma vez fazemos como Moisés, nós achamos que não podemos, nós achamos que não somos nada, e o nosso coração, coração difícil, coração endurecido, coração que não ouve a voz do Todo-Poderoso, o coração resiste ao chamado do Mestre. Onde é que nós vamos parar, irmãos? Se nós não queremos nos deixar mover e sermos usados para que Deus manifeste o seu plano, o que nos importa, o que é importante na nossa existência, para que estamos sobre a face da terra? Será que nós já paramos para pensar: por que estou sobre a face da terra? Qual a minha utilidade? O que significa a minha passagem sobre a face da terra? Meus 70, 80, 20, 30, 40 anos, seja qual for o tempo que você há de passar sobre a face da terra, o que lhe importa? Por que você está? Para que você está aqui? Qual o teu objetivo de vida? O que Deus quer fazer através de você? Muitas vezes nós estamos preocupados com muitas coisas nessa terra, mas tudo passa, e nós não levamos nada. O interessante, amados, é que nós não levamos nada. A única coisa que nós vamos levar para os céus é a nossa alma, somente a alma, e todas as demais coisas hão de ficar. Nosso carro há de ficar, a esposa há de ficar, o esposo também, filhos também. Os bens que nós conseguimos sobre a face da terra vão ficar também. E Salomão já dizia: por que trabalhar tanto? Não é isso? Por que trabalhar tanto? Se nós precisamos cada dia mais estreitar a nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Será que temos feito isso, irmãos? Moisés, ele não queria muita coisa com Deus. Ele não queria. E o Senhor o chamou. E o Senhor mostrou que era ele que estava falando. Primeiro o Senhor mostrou através da sarça. Na segunda oportunidade, Moisés estava com seu cajado, com sua vara, e o Senhor disse: jogue. E quando jogou, transformou-se em serpente. E o Senhor disse: Moisés, agora pegue. E quando ele pegou, voltou a ser uma vara, voltou a ser um cajado. Depois o Senhor disse: Moisés, coloque dentro da tua vestimenta a tua mão. E quando ele colocou e atirou, ela estava leprosa, com a mão doente. E a lepra sempre foi um mal muito terrível, e naqueles tempos mais do que hoje.
haja vista que não havia cura. E o Senhor disse para Moisés: coloque de volta. E quando ele a retirou, estava perfeita. O Senhor deu provas, o Senhor mostrou que ele estava chamando, mostrou com provas, mostrou que era o Todo-Poderoso. E o Senhor, quando te chama, Ele não te deixa sem provas. Muitas vezes nós é que não vemos as provas do chamado de Deus. Nós não vemos. Nós não vemos, amados. Sabe por que nós não vemos? Porque nós não queremos ver. É fato, amados. Nós não queremos ver o mover de Deus. Tanto é que nós temos tanta dificuldade em servir o Senhor. Quanta dificuldade! Olha bem como é difícil. O que foi que nós fizemos de segunda-feira até hoje? Fizemos para o Senhor. O que foi que você fez para o Senhor no decorrer de 7 dias? Porém, nesses 7 dias, nós comemos, trabalhamos, nós fomos no banheiro um monte de vezes, tudo isso fizemos. Nós andamos pelas ruas, conversamos mais do que papagaio, vimos televisão, andamos pela internet, o WhatsApp não parou de ficar buzinando no ouvido, e todas essas coisas nós damos atenção e nós temos prazer. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós vamos ver, amados, uma dificuldade grande em ouvir a sua voz. Uma dificuldade muito grande. Porque nós precisamos entender que para ouvir a voz de Deus, eu preciso ter tempo para Deus. Eu preciso ter um coração sensível à voz do Eterno. E eu só posso ter um coração sensível à voz do Senhor a partir do momento que eu entrego a minha vida, que eu falo para o Senhor: olha, Deus trabalha, vive, ou Deus move, ou Senhor faz alguma coisa por mim, faz, meu Deus. A partir desse momento, amados, o Senhor trabalha com certeza o nosso coração. E a coragem para fazermos isso? E a coragem, queridos? Mas quando Moisés finalmente ouviu o chamado do Senhor, quando ele finalmente ouviu, o recado que Deus tinha para ele é que deveria voltar para o Egito. Que ele deveria voltar para o Egito. 40 anos haviam se passado, mas certamente o nome do príncipe fujão, o príncipe rebelde, estava na parede do castelo. Tanto é que quando Moisés apresentou-se, Faraó o reconheceu e Faraó não foi muito bem com a cara dele. Queridos, é muito sério esta questão, porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, Satanás nos reconhece. Ele olha para nós e ele lembra que teu nome está na lista de procurados lá na parede do inferno, se porventura lá houver uma parede e uma lista de procurados. Mas certamente está lá escrito. Teu nome está ali escrito. E quando você te mostra, e quando você mostra que és usado, que és o chamado, que o Senhor tem uma missão na tua vida, Ele vai levantar-se, Ele vai tentar contra a tua existência, Ele vai tentar te derrubar, Ele vai tentar acabar com você. Com Moisés não foi diferente, amados. Com Moisés não foi diferente, mas nós vimos que o Senhor foi com ele, porque Deus o havia capacitado. Deixe que Deus te capacite. Deus, Ele quer capacitá-lo. Deus te chama e Ele quer prepará-lo para esta luta, tal qual preparou Moisés. E na sequência do texto bíblico vemos que Moisés passou 40 anos lá no palácio, 40 anos em Midian, e os próximos 40 anos passaria no deserto, diante da glória de Deus. O deserto ali, amados, era o melhor lugar para se estar. O deserto no qual ele enfrentaria era o melhor lugar, porque a presença de Deus era contínua sobre aquele acampamento. Diz a palavra que era contínua. Ali havia uma chama de fogo, ali havia uma nuvem, que era uma representação de Deus sobre aquele povo. Era impossível olhar e não ver a glória, não ver o poder do Todo-Poderoso. E é assim que Deus faz com aqueles que deixam Midian, que ouve o conselho, que ouve o chamado do Todo-Poderoso.
E ao chegar no Egito, cheio do poder, cheio da autoridade, vemos que as pragas se manifestaram. O Senhor usou de uma forma poderosa para envergonhar os deuses do Egito. Cada uma daquelas pragas representava um deus egípcio. E ele triunfou sobre os deuses egípcios, triunfou sobre eles. E quando ele reuniu o povo, o Senhor disse, marche, marche. E quando ele marchou, à sua frente existia um mar. E o Senhor disse, não se preocupe, estenda o braço. E quando ele estendeu o braço, o mar se abriu e passaram em pés enxuto. A Bíblia diz que não foi na lama, mas a terra estava enxuto. E por aquele mar aberto passaram-se aproximadamente 3 a 4 milhões de pessoas. Este é o poder do Senhor. Esse é o poder de Deus. Quando chegaram no deserto, amados, a primeira dificuldade era a alimentação. O que fazer naquele deserto? E o Senhor mandou as cordonizes, mandou o maná. O Senhor supriu aquele povo com o melhor que o homem poderia comer sobre a face da terra. Não era coisa ruim, amados, era coisa maravilhosa. Era as cordonizes e também o maná. Diz a Bíblia que o maná tinha gosto de mel. Era algo super delicioso, algo maravilhoso. E era este o alimento que Deus tinha para aqueles que entenderam a mensagem, que aceitaram a mensagem e que seguiram o homem do Senhor, que seguiram a Moisés. E para completar, amados, ali estava uma nuvem que durante o dia, no sol quente, escaldante do deserto, a nuvem tampava o sol e eles estavam numa espécie de ar-condicionado. Era um tempo climatizado, um deserto climatizado. E como Deus é bom e como Deus é maravilhoso, a temperatura deveria ser super agradável. Durante o dia, no deserto escaldante, quase 4 milhões de pessoas usufruía de um ar fresco, de uma temperatura legal, de uma temperatura gostosa. Era bom para dormir, era bom para trabalhar, era bom para esperar Canaã. E quando a noite chegava-se, diz que nos desertos é muito frio. Diz que há desertos que a temperatura chega próxima a 0 grau. E ali, amados, havia uma fogueira, uma chama. Impossível sabermos como era, impossível. Mas disse que era uma fogueira. Provavelmente era uma chama gigantesca lá no céu. Tipo quando nós olhamos e vemos nuvens, provavelmente eles viam nuvens de fogo, coisa desse tipo. Eu sei que as imagens colocam uma chamazinha assim, uma chamazinha meio mequetrefe, aquela coisinha assim. Mas eram 4 milhões de habitantes, era 4 milhões de pessoas, era impossível que aquela chamazinha conseguisse aquecer todo aquele acampamento. Provavelmente era um fogo, tipo as nuvens colocadas por cima, e aquele queimando lá em cima. O certo é o seguinte, é que o deserto tinha um clima agradável. Era gostoso dormir naquele calor. Este é o cuidado de Deus, este é o cuidado do Senhor. E quando nós olhamos para frente, amados, vemos que o Senhor usou Moisés para conduzir aquele povo, e aquele povo foi conduzido, mas o povo não queria saber de Deus, o povo não queria comunhão com o Todo-Poderoso, mesmo vendo a glória do Eterno, mesmo vendo o poder do Senhor, eles não queriam comunhão, tanto é que não entraram na terra prometida. E eu quero chamá-los a atenção, cuidado, porque a terra prometida tem um deserto pela frente. Nós temos um deserto para passarmos, para chegarmos na nossa Canaã. E a nossa Canaã é a pátria celestial. Diz a Bíblia que nós somos forasteiros sobre a face da terra. Forasteiros não tem mansão. Forasteiros não tem nada que possa segurá-los sobre a face da terra. Forasteiro geralmente tem uma barraca, tem uma mochila, tem algo que não o prende sobre a face da terra. Com isso eu quero dizer, amados, que os bens que você tem, que aquilo que você tem, não te prenda, mas que tu faças a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Faça a obra do Senhor. Se porventura Deus te abençoou e você teve prosperidade ou tem prosperidade sobre a face da terra, amém, glórias a Deus, é de Deus, mas use para Deus, porque um dia você falou, Senhor, o que é meu é teu. Não foi assim que você falou? O que é meu é teu. Mas quantas vezes nós oferecemos ao Senhor e tomamos no dia seguinte? Misericórdia. Hoje nós damos para o Senhor. Amanhã nós batemos na porta dos céus e falamos, Deus, me dá de volta, porque é meu.
Foi eu que consegui. Foi meu esforço, foi minha sabedoria. E esquece que a começar pela vida foi Deus que te deu. A começar a vida foi Deus quem te deu. É preciso entender, irmãos, que a dependência do Mestre é a solução para a nossa vida como homens e mulheres do Eterno. A dependência de Deus. Moisés foi dependente do Senhor a partir do momento que ele reconheceu que nada era, mas mesmo assim Deus o chamou, o tirou do meio de um deserto. Ele entendeu que ele não era mais dele, que a vida já pertencia ao Senhor, que ele estava ali somente para fazer aquilo que Deus queria através da sua existência. E foi assim até os seus últimos dias. Ele viveu na dependência do Senhor, debaixo de ordens do Todo-Poderoso. Ele não quis mais tomar decisões segundo a sua vontade, e a vez que ele tomou uma decisão segundo a sua vontade, custou-lhe a entrada em Canaã. Foi quando o Senhor disse: toque. Mas o povo, amados, o povo era tão tenso, infernizava tanto a vida daquele homem, que no momento de estresse, diz a Bíblia que ele bateu na pedra. É difícil, irmãos, entendermos isso. Mas uma coisa é certa: ele cumpriu a vontade do Pai. Ele fez a vontade do Senhor. Ele foi até as últimas consequências com o Mestre. Só não entrou em Canaã, mas viu a glória do Eterno durante 40 anos naquele deserto. 40 anos. E o Senhor o levou ao alto do monte e disse: Moisés, contemple. Já era um velhinho de 120 anos de idade. Moisés, contemple. Chegou a sua vez de estar comigo. E assim o Senhor o levou. E ele com certeza está na glória, porque foi fiel ao Senhor. Irmãos, ontem eu estava mais uma vez pedindo ao Senhor: Deus, eu preciso de uma palavra. Estávamos sentados no sofá e eu falei: Tenilza, não sei o que eu vou falar amanhã. Aí passou 5 minutos e falei: Tenilza, eu já tenho uma palavra para amanhã. Porque o Senhor me fez lembrar de Moisés. Me fez lembrar desse homem. E nós muitas vezes precisamos nos espelhar nesses que souberam ver, ouvir e colocar-se à disposição do Senhor, para entendermos que não somos diferentes dele. Nós não somos diferentes. Nós é que nos achamos diferentes. É incrível isso. Quando nós olhamos para Moisés, depois olhamos para Josué, olhamos ainda para João Batista, apóstolo Paulo, Pedro e vai por aí. Quando nós olhamos para essas pessoas, o diabo fala para a gente assim, ó, ele fala baixinho no ouvido da gente: ah, você não é nada. Eles foram especiais. Eles foram especiais. O diabo sugestiona: eles foram especiais. Eles tiveram comunhão com Deus. Eles viveram a vontade do Senhor. Eles foram fiéis, etc, e etc, e etc. O diabo sopra no nosso ouvido que eles foram especiais. Queridos, nós precisamos estar atentos àquilo que o diabo sugestiona, àquilo que o inimigo sugestiona. Moisés, por exemplo. Moisés passou 40 anos lá no palácio. Certamente não lembrava da sua família. Porém, quando ele chegou no deserto, foi um dia após o outro. Um dia após o outro. Ele não sabia, ele não tinha uma Bíblia que falava que ele chegaria até o monte onde ele não morreria, porém iria para os céus. Não, ele não fazia a menor ideia que dentro de 80 anos ele não morreria, porém seria levado para os céus. Ele também não sabia como seria o desfecho lá diante de Faraó. Não sabia. Outro detalhe que Moisés não sabia e nós achamos que ele sabia: que tinha um mar na frente e que Deus ia abrir o mar. Ele também não sabia que haveria cordonizes e maná. Não sabia que haveria uma nuvem, chamas. Não saberia que veria Deus no monte. Não sabia que o povo que sairia com ele, apenas aqueles que entraram, 2,
e os demais ficariam no deserto. Ele não sabia nada disso, amados. Olhando para o apóstolo Paulo, também um homem numa situação difícil, ruim de dar dó, misericórdia, que homem ruim, mas um dia ele entendeu quem era Deus, compreendeu que era o Senhor. Ele não sabia que seria preso, ele não sabia que iria à Espanha, que iria a Roma, ele não sabia dos sofrimentos que o aguardava, ele não sabia que terminaria preso, ele não sabia de nada dessas coisas. Sabe o que eles tinham? Comunhão com Deus. E Deus dava dia após dia, conforme a palavra diz, cada dia o seu mal. Cada dia o seu mal. E nós vamos esperando o bem e buscando o Senhor. E Deus vai se revelando a nós. É dessa forma, irmãos. Pastor Elias Rios não tem uma bola de cristal em casa. Se tivesse, eu era filho do diabo. Mas eu não tenho uma bola em casa que me mostra como será meu amanhã. Nem tão pouco daqui a 30 dias. Não faço a menor ideia. Quem sabe? Está sendo gravado. Daqui a 30 dias, aí vocês vão ver esse vídeo e vão falar assim, esse camarada era gente boa, não era? E eu já estarei lá na glória, quem sabe? Faço a menor ideia. É dessa forma que acontece. Mas cabe a mim viver o meu hoje, cabe a você viver o teu hoje, mas viver para o Senhor tal qual Moisés viveu. Ele viveu o seu dia para o Senhor, ele vivia exclusivamente para Deus após o chamado, ele viveu só para Deus. Nós temos vivido para Deus, igreja? Será que nós temos vivido somente para Deus? Ah, pastor, não posso ficar dentro da igreja o dia todo. E quem disse que viver para Deus é ficar dentro de igreja? Moisés ficou? Apóstolo Paulo ficou? Pedro ficou? João Batista ficou? Jesus ficou dentro de igreja o dia todo? Nosso maior referencial? Sabe onde Jesus estava? No campo, falando do amor de Deus. O amor do Senhor. Essa era a igreja dele. Ah, eu preciso trabalhar. Quem te impede de, no campo de trabalho, você ser um apóstolo Paulo, um Moisés, um Jesus, testemunhando do amor de Cristo? Esse é o chamado do Senhor para cada um de nós. Amados, é preciso entender que muitas vezes nós nos achamos grande, quando na verdade não somos nada. E quando nós somos nada, é nesse momento que Deus nos encontra. Quando nós somos nada, é o momento da chamada do Senhor. E quando somos chamados pelo Todo-Poderoso, não nos preocupemos, porque a capacitação vem de Deus. É Deus que te capacita, é Deus que te prepara, é Deus que te envia. É Deus que te usará, não é você, é Deus que te usará. O que tu precisas é entregar a tua vida e falar para o Senhor, usa-me, usa-me, usa-me. Amém, amados? Que nós possamos, com esta palavra, mais uma vez, acordarmos para o Senhor e nos deixar ser usado por Ele. E certamente seremos felizes todos os dias da nossa vida, como eu acredito que Moisés foi feliz todos os dias da sua vida, depois que ele atendeu o chamado do Senhor. Porque ele viu a glória de Deus, e é impossível vermos a glória do Senhor e não sermos felizes. Amém? Vamos orar, amados. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Pai. E mais uma vez a Tua palavra foi exposta segundo o Teu querer. E eu quero clamar, meu Deus, que ela não seja para afrontar, mas sim para despertar corações para Te servir, para Te honrar e para Te glorificar. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos encontre nesse momento em que nós não somos nada. Que Tu nos comissione, Tu nos prepare, Senhor. Que Tu nos prepare, abra nosso entendimento para entendermos a necessidade de Te servirmos, de estarmos na Tua presença, fazendo aquilo que Tu queres. Senhor, toca, meu Deus, em cada coração, Pai. Toca em cada vida, meu Deus, para que haja uma transformação, meu Deus. Para que haja alegria em estar na Tua presença. Para que cada vida seja completa nessa busca, a busca que nos dá alegria no coração, que nos enche de prazer, Deus. Oh Deus, prepara a Tua igreja, aviva a Tua igreja. Oh Deus, aviva a Tua igreja, Senhor. Aviva Teu povo, Senhor. Esse é meu clamor em nome do Teu Filho Jesus. Aleluias. Amém, Senhor.
Mensagem número 767.